Não obstante, deve ser atribuído ao Lombroso o mérito de ser o primeiro a impulsionar os estudos que dariam origem à criminologia. Ele iniciou, com a sua antropologia criminal, os estudos do homem delinquente, razão pela qual tem sido considerado o verdadeiro pai da criminologia. A partir dele começam os mais diversos campos de pesquisa de elementos endógenos capazes de ocasionarem o comportamento criminoso. Inúmeras investigações científicas nos mais variados campos das ciências naturais e biológicas lograram conformar um conjunto de teorias elucidativas do fenômeno criminal. A esse conjunto costuma-se denominar a criminologia clínica. Pode-se exemplificar essa corrente criminológica com alguns de seus ramos mais destacados: biologia criminal, criminologia genética, psiquiatria criminal, psicologia criminal, endocrinologia criminal, estudos das toxicomanias, etc. Todas essas linhas de pesquisa têm como traço comum a busca de uma explicação etiológica endógena do crime e do homem criminoso. Procura-se apontar uma causa da conduta criminosa que estaria no próprio homem, enquanto alguma forma de anormalidade física ou psíquica. Também todas essas teorias apresentam um equívoco comum e pretendem explicar isoladamente o complexo fenômeno da criminalidade. Em contraposição à criminologia clínica, surge a denominada criminologia sociológica, tendo como seu mais destacado representante Enrico Ferri. A criminologia sociológica propõe uma revisão crítica da criminologia clínica, pondo a descoberto que a insistência desta nas causas endógenas da criminalidade olvidava as importantes influências ambientais ou exógenas para a gênese do crime. Aliás, para os defensores da criminologia sociológica, as causas preponderantes da criminalidade seriam mesmo ambientais ou exógenas, de forma que mais relevante do que perquirir as características do homem criminoso, seria identificar o meio criminógeno em que ele se encontra. No entanto, a criminologia sociológica em nada inova no que tange à postura de procurar uma etiologia do delito. Os criminólogos ainda insistem em encontrar causas para o crime. Somente alterando a natureza destas, transplantando-as do criminoso para o ambiente criminógeno. Em suma, muda o locus da pesquisa, mas não muda a natureza claramente etiológica desta. Os estudos relativos à atuação do ambiente na criminalidade são variegados, podendo-se mencionar alguns ramos a título meramente exemplificativo: geografia criminal e meio natural, meteorologia criminal, higiene e nutrição, sistema econômico, malvivência, ambiente familiar, profissão, guerra, migração e imigração, prisão e contágio moral, meios de comunicação, etc. Ainda no matiz sociológico deve-se dar atenção especial às chamadas teorias estrutural-funcionalistas, as quais podem ser tratadas como item apartado, tendo em vista suas peculiaridades. Portanto, o desvio é funcional, somente tornando-se perigoso ao exceder certos limites toleráveis. Em tais circunstâncias pode eclodir um estado de desorganização e anarquia, no qual todo o ordenamento normativo perde sua efetividade. Não emergindo disso um novo ordenamento a substituir aquele que ruiu, passa-se a uma situação de carência absoluta de normas ou regras, ficando a conduta humana à margem de qualquer orientação. A isso Durkheim dá o nome de anomia, efetiva causadora de desagregação e deterioração social. O conceito de anomia e o reconhecimento da funcionalidade do crime no meio social produzem uma revolução quanto às finalidades e fundamentos da pena, vez que estes já não devem mais ser buscados na fantasiosa profilaxia de um suposto mal. Outra formulação teórica relevante de matiz estrutural funcionalista deve-se a Robert Merton. Ele se apropria do conceito de anomia para demonstrar que o desvio não passa de um produto da própria estrutura social. Portanto, absolutamente normal, considerando que esta própria estrutura é que vem a compelir o indivíduo à conduta desviante. Merton expõe detalhadamente o mecanismo estrutural que conduz o indivíduo ao crime no seio social. A sociedade apresenta-lhe metas, mas não lhe disponibiliza os meios necessários para o seu alcance legal. O indivíduo perde suas referências, sentindo-se abandonado sem possibilidades normais ou de conseguir seus objetivos. Sem os meios legais, mais pressionado. Para a conquista de certos objetivos sociais, o indivíduo precisa preencher esse vácuo, anomia, de alguma maneira.
E a única maneira disponível será a perseguição dos fins colimados por meios ilegítimos, ilegais e desviantes, uma vez que os legítimos não estão acessíveis. De acordo com Merton, a desproporção entre os fins culturalmente reconhecidos como válidos e os meios legítimos à disposição do indivíduo para alcançá-los, está na origem dos comportamentos desviantes. E mais, a cultura coloca, pois, aos membros dos estratos inferiores, exigências inconciliáveis entre si. Por um lado, aqueles são solicitados a orientar a sua conduta para a perspectiva de um alto bem-estar, por outro, as possibilidades de fazê-lo, com meios institucionais legítimos, lhes são, em ampla medida, negados. Outro referencial importante é a denominada teoria da associação diferencial, produzida por Edwin H. Sutherland. Segundo essa construção teórica, a criminalidade, a exemplo de qualquer outro modelo de comportamento humano, é aprendida conforme as convivências específicas às quais o sujeito se expõe em seu ambiente social e profissional. Essa linha de pensamento possibilitou a formulação da conhecida teoria das subculturas criminais, para a qual o sujeito aprenderia o crime de acordo com sua convivência em certos ambientes, assumindo as características de determinados grupos aos quais estaria preso por uma aproximação voluntária, ocasional ou coercitiva. Afirma Sutherland que o processo de associação diferencial propicia ao sujeito, de conformidade com seu convívio, aprender e aprender as condutas desviantes respectivas. Dessa forma, tal teoria teria a vantagem de poder explicar a criminalidade das classes baixas tanto quanto a das classes altas. Nesse processo de convívio-aprendizado, os infratores menos privilegiados praticariam usualmente os mesmos crimes, vez que estariam conectados ao convívio de pessoas de seu nível social e só teriam oportunidade de aprender essas determinadas espécies de condutas delitivas, não sendo-lhes possibilitado o acesso a conhecimentos e condicionamentos que os tornassem aptos a outras condutas mais sofisticadas. De outra banda, os mais abastados teriam acesso ao aprendizado de outras modalidades criminosas ligadas naturalmente ao seu meio social. Em razão disso também dificilmente incidiriam nas condutas afetas às classes mais baixas. Há certo ponto de contato entre a teoria de Merton e a de Sutherland, pois que a modalidade de conduta atribuída aos indivíduos das classes pobres e abastadas apresentaria uma distribuição em conformidade com os meios dispostos aos sujeitos para desenvolverem seus impulsos criminosos. No entanto, a formulação de Sutherland tem a pretensão de ser mais ampla, fornecendo uma fórmula geral apta a explicar a criminalidade dos pobres e das classes altas. Para o autor sob comento, qualquer conduta desviante seria aprendida em associação direta ou indireta com os que já praticaram um comportamento criminoso e aqueles que aprendem esse comportamento criminoso não têm contatos frequentes ou estreitos com o comportamento conforme a lei. Dessa forma, uma pessoa torna-se ou não criminosa de acordo com o grau relativo de frequência e intensidade de suas relações com os dois tipos de comportamento, o legal e ilegal. Isso é o que se denomina propriamente de associação diferencial. Essa maior abrangência da teoria preconizada por Sutherland a teria tornado mais completa do que aquela defendida por Merton. Segundo a maioria dos críticos, as explicações de Merton seriam bastante satisfatórias para a criminalidade dos pobres, mas não serviriam para esclarecer por que pessoas dotadas de todos os meios institucionais e legais para a consecução de seus objetivos sociais, mesmo assim, perpetrariam ações delituosas. Portanto, não é sem motivo que o termo o crime de colarinho branco ou o white collar crime foi cunhado e empregado originalmente por Edwin H. Sutherland, em data de 28 de novembro de 1939, durante uma conferência que se passou na sede da American Sociological Society, com a finalidade de fazer referência a uma espécie de criminalidade praticada por pessoas de nível social elevado, e em especial na sua atuação profissional. Como derradeira representante da linha de pensamento estrutural funcionalista pode-se mencionar a chamada teoria das técnicas de neutralização, cujos principais expoentes foram Gresham M. Sikes e David Matza. Trata-se de uma correção da teoria das subculturas criminais, mediante a complementação implementada pelo acréscimo dos estudos das técnicas de neutralização.
Estas seriam maneiras de promover a racionalização da conduta marginal, as quais seriam aprendidas e usadas lado a lado com os modelos de comportamento e valores desviantes, de forma a neutralizar a atuação eficaz dos valores e regras sociais, aos quais o delinquente, de uma forma ou de outra, adere. Na verdade, mesmo aquele indivíduo que vive mergulhado em uma subcultura criminal não perde totalmente o contato com a cultura oficial e, de alguma forma, sobre a influência e presta reconhecimento a algumas de suas regras. E desta constatação que partem Sikes e Matsa para lograrem expor os mecanismos usados pelas pessoas para justificarem perante si mesmas e os demais, suas condutas desviantes, infringentes das normas oficiais impostas pela sociedade. São descritas algumas espécies básicas de técnicas de neutralização. A exclusão da própria responsabilidade, o infrator se enxerga como vítima das contingências, surgindo muito mais como sujeito passivo quanto ao seu encaminhamento para o agir criminoso. B. Negação da ilicitude, o criminoso interpreta suas atuações apenas como proibidas, mas não criminosas, imorais ou destrutivas, procurando redefini-las com eufemismos. C. Negação da vitimização, se a vítima da ação delituosa é apontada como merecedora do mal ou do prejuízo que lhe foi impingido. D. Condenação dos que condenam, se atribuem-se qualidades negativas às instâncias oficiais responsáveis pela repressão criminal. E apelo às instâncias superiores, sobrevalorização conferida a pequenos grupos marginais a que o desviado pertence, aderindo às suas normas e valores alternativos, em prejuízo das regras sociais normais. Note-se que a mais destacável técnica de neutralização é a própria criação de uma subcultura. Esta é a maior ensejadora de abrandamentos de consciência e defesas contra remorsos, na medida em que o apoio e aprovação por parte de outras pessoas integrantes do grupo, ocasionam uma tranquilização e um sentimento de integração que não se poderia obter no seio da sociedade calcada nas normas e valores oficiais. E não obstante os avanços obtidos com as teorias estrutural, funcionalistas, uma alteração verdadeiramente radical do modelo de pesquisa do fenômeno criminal somente adviria com o surgimento da chamada criminologia crítica. É com ela que se leva a efeito o abandono da mais constante premissa da criminologia tradicional, qual seja, aquela de ser o crime uma realidade ontologicamente reificada. A partir das ideias trazidas à tona pela revisão criminológica crítica, o crime passa a ser visto como uma realidade meramente normativa, moldada pelo sistema social responsável pela edição, vigência e aplicação das leis penais. Por reflexo disso, o criminoso deixa de ser encarado como um anormal e o crime como manifestação patológica. A explicação para a criminalidade é agora procurada no desvelar da atuação do sistema penal que a define e reage contra ela, iniciando pelas normas abstratamente previstas, até chegar à efetiva atuação das agências oficiais de repressão e prevenção que aplicam as leis. Vislumbra-se que a indicação de alguém como criminoso é dependente da ação ou omissão das agências estatais responsáveis pelo controle social. Percebe-se que muitos indivíduos praticantes de atos desviantes não são tratados como criminosos, até que sejam alcançados pela atuação das referidas agências, as quais são pautadas por uma conduta e exercem um papel altamente seletivo. Ser ou não ser criminoso é algo que não está ligado à presença ou não de alguma doença ou anormalidade, mas sim ao fato de haver ou não o indivíduo sido retido pelas malhas das agências seletivas que agem baseadas em orientações normativas e sociais. Propõem as teorias da criminologia radical o abandono do velho modelo etiológico, visando erigir uma inovadora abordagem crítica do sistema penal, inclusive propiciando um sério questionamento de sua legitimidade. A criminologia crítica é caracterizada por certo matiz marxista, pois parte da ideia de que o sistema punitivo é construído e funciona com apoio em uma ideologia da sociedade de classes. Dessa forma, seu principal objetivo longe estaria da defesa social ou da preocupação com a criação ou manutenção de condições para um convívio harmônico entre as pessoas. O verdadeiro fim oculto de todo o sistema penal seria a sustentação dos interesses das classes dominantes. Qualquer instrumento repressivo de controle social revelaria a atuação opressiva de umas classes sobre as outras.
Por isso seria o direito penal elitista e seletivo, recaindo pesadamente sobre os pobres e raramente atuando contra os integrantes das classes dominantes, os quais, aliás, seriam aqueles que redigem as leis e as aplicam. O direito é visto como absolutamente despido de qualquer finalidade de transformação social. Ao contrário, é encarado como um instrumento de manutenção e reforço do status quo social, conservando e alimentando desigualdades pelo exercício de um poder de dominação e força. Impõe-se uma conscientização da gigantesca diferença de intensidade da atuação do direito penal sobre setores desvalidos da sociedade, enquanto apresenta-se bastante leniente e omisso perante condutas gravíssimas ligadas às classes dominantes. É nesse contexto que emerge a teoria do labeling approach ou a teoria da reação social. Enquanto o pensamento criminológico até então vigente advogava a tese de que o atributo criminal de uma conduta existia objetivamente, como um ente natural e até era preexistente às normas penais que o definiam num mero exercício de reconhecimento, o qual, aliás, consistia em um certo acordo universal, um consenso social, a teoria do labeling approach virá para desmistificar todas essas equivocadas convicções. O labeling approach ou o etiquetamento indica que um fato só é tomado como criminoso após a aquisição desse o status ou através da criação de uma lei que seleciona certos comportamentos como irregulares, de acordo com os interesses sociais. Em seguida, a atribuição a alguém da pecha de criminoso depende novamente da atuação seletiva das agências estatais. Passa a ser objeto de estudo da criminologia a descoberta dos mecanismos sociais responsáveis pela definição dos desvios e dos desviantes, os efeitos dessa definição e os atores que interagem nessas complexas relações. Deixa-se de lado a ilusão do crime como entidade natural pré-jurídica e do criminoso como portador de anomalias físicas ou psíquicas. Essa nova linha de reflexões produz uma derrocada no mito do sistema penal como recuperador dos desviados. Contrariamente, entende-se que a atuação rotuladora do sistema penal exerce forte pressão para a permanência do indivíduo no papel social, marginal e marginalizado, que lhe é atribuído. O sujeito estigmatizado, ao invés de se recuperar, ganharia um reforço de sua identidade desviante. Na realidade, o sistema penal assim concebido passa a ser entendido como um criador e reprodutor da violência e da criminalidade. Finalmente cabe expor sumariamente a relação entre a sociologia do conflito e a nova criminologia. Como já visto, a nova criminologia põe em xeque a ideia de que as normas de convívio social derivam de certo consenso em torno de valores e objetivos comuns. Aí está o ponto de contato com a sociologia do conflito, que apregou a ser uma tal concepção uma mera ficção erigida com a finalidade de legitimar a ordem social. Na realidade, essa ordem social seria produto não de consenso, mas do conflito de interesses de grupos antagônicos, prevalecendo a vontade daqueles que lograram exercer maior dominação. Com o esboço desse quadro evolutivo da ciência criminológica, é possível determinar dois principais momentos de mudanças conceituais e epistemológicas. O primeiro deles refere-se à transição do direito penal clássico para o nascimento da criminologia, sob a égide do positivismo, com as inaugurais pesquisas lumbrosianas de antropologia criminal. Somente aí é que o homem criminoso adquire importância central nos estudos, que não mais se reduzem às dogmáticas jurídicas. O segundo momento relevante foi o da mudança radical do referencial teórico da criminologia, propiciado pela emergência da chamada criminologia crítica. Nessa oportunidade abandona-se o modelo de pesquisa etiológico, profilático, mediante um consistente questionamento de um longo processo de medicalização do crime. O fenômeno criminal passa a ser perquirido como criação da própria organização social e não mais como um ente pré-existente, passível de compreensão e apreensão pela aplicação isolada do método das ciências naturais. A virada epistemológica propiciada pela criminologia crítica não desmerece o conjunto dos estudos anteriores e nem representa um ponto final para a pesquisa criminológica. Tão somente faz perceber que são possíveis explicações parciais para o fenômeno criminal, mas jamais tal questão pode ser devidamente desvendada de forma simplista e reducionista. A criminalidade e
A violência em geral são problemas complexos que somente permitem uma visão ponderada através de um conjunto de saberes e métodos de investigação, os quais, isolados, produzem noções fantasiosas e distorcidas. Não é por outro motivo que atualmente se fala numa criminologia integrada. Neste item procedeu-se a uma retomada dessa evolução dos estudos criminológicos já anteriormente levada a efeito em outro trabalho com um objetivo bastante definido, e pretendeu-se expor o mais clara e pormenorizadamente possível como se chegou à ponderada e racional conclusão de que o crime em si não existe na natureza, tratando-se do resultado de normas humanas convencionadas. O criminoso, portanto, é somente todo aquele que infringe tais normas e não o portador de anomalias. As pesquisas etiológico-profiláticas, que são o original impulso da criminologia, são impregnadas de um determinismo irreal porque baseadas em uma noção ilusória do crime como ente natural pré-jurídico, que o direito penal somente faz reconhecer e declarar, quando, na verdade, o crime é uma criação do direito, podendo inclusive modificar-se ao longo do tempo e das mudanças sociais. Ainda que certos eventos criminais possam ser validamente explicados por meio de uma abordagem etiológica, o homicídio perpetrado por um esquizofrênico que acredita estar esfaqueando um monstro, deve-se ter em mente que se trata de um critério válido somente de forma eventual e parcial. Além disso, mesmo sua validade eventual em nada atinge a conclusão inarredável de que o crime é uma criação normativa, um filho do direito e das convenções e não um rebento da natureza. O retorno a uma noção equivocada a este respeito, devido a qualquer espécie de descoberta científica e novas possibilidades de intervenção, constitui um enorme retrocesso do pensamento criminológico com riscos de terríveis consequências sociais e individuais.